Bem, nós vamos agora orar para nessa jornada de estudo do livro de Daniel, hoje meditar um pouquinho sobre o capítulo 4. Vamos orar. Querido Pai, bondoso Deus, rogamos a Tua sabedoria mais uma vez para estudar a Tua palavra, pois nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Chegamos ao capítulo 4, que é um capítulo triste, porque ele apresenta aqui uma profecia contra Nabucodonosor. Nesse capítulo, Nabucodonosor reconhece o domínio de Deus e revela seus sonhos. Na verdade, é um sonho que ele tem. E esse sonho é também um sonho profético que é interpretado por Daniel e que revela aquilo que vai acontecer com Nabucodonosor. Então, no capítulo 4, nós temos um subtítulo que a boa parte das Bíblias apresenta, que é a loucura de Nabucodonosor. E apresenta o que aconteceu na vida de um rei que precisou passar por uma fase, um momento extremo em sua vida para reconhecer de maneira definitiva que só Deus é o Senhor. Desde o versículo 1 até o versículo 3, nós temos aqui uma proclamação real de Nabucodonosor com relação ao Deus de Israel, na qual o rei celebra que o Senhor, tudo aquilo que Deus havia feito por ele, e também elogia seu poder e seu domínio universal. O texto diz: o rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. O verso 4 diz: eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz em meu palácio. Ele estava sossegado em seu palácio, desfrutando de paz em sua família e prosperando em suas atividades. O verso 5 e 6 ainda dizem: tive um sonho que me espantou e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Esse sonho de Nabucodonosor ocorreu mais ou menos 30 anos após o sonho que ele teve lá no capítulo 2, que também o atormentaram. No verso 7, diz a Bíblia: então entraram os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e eu lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Aqui aparece a expressão, eu contei o sonho para eles. No capítulo 2, Nabucodonosor não conta aos sábios o sonho que ele havia sonhado, mas aqui, como Daniel estava aí e ele conhecia a capacidade de Daniel, então ele conta o sonho. Na sequência, o versículo 9 e 10 dizem assim: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive. Dize-me a interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura, diz ele, era grande. E crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, o seu fruto abundante, havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham nela. O texto continua dizendo, verso 13: no meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derrubem a árvore, cortem os ramos, derriçai-lhes as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa, com as raízes, deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo. Seja ela molhada de orvalho do céu e da sua porção, seja com animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração para que não seja mais coração de homem, mas seja como coração de animal. E passem sobre ela 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o que dá, e ele o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles.
No capítulo 2, Nabucodonosor teve um sonho sobre uma grande imagem da qual ele fazia parte. O segundo sonho, que nós estamos lendo agora, dizia respeito a uma grande árvore que representava o próprio rei. Árvores geralmente eram símbolos de grande força, forneciam sombra, alimento, combustível, beleza, matéria-prima para determinadas construções. Aqui aparece um tronco com suas raízes deixai na terra, o texto diz, com cadeias de ferro e de bronze ataias na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e sua porção seja como a dos animais na grama da terra. Então, a árvore simbolizava uma pessoa. No verso 16 aparece a expressão 7 tempos, que refere-se a anos, meses, semanas, dias, horas. A maioria dos teólogos acredita aqui e crê e concorda que a expressão aqui refere-se a anos, baseado no uso de tempos em outros trechos de Daniel, como Daniel 2, Daniel 3, 5 e 15, Daniel 7, 25, por exemplo. Então, além do que o número 7 também representa a plenitude, né? E o verso 17, que nós lemos aí por último, fala da moral do sonho de Nabucodonosor, que era de que o Altíssimo tem domínio sobre o mundo. Tem domínio sobre o mundo. No verso 18, há uma expressão onde o Nabucodonosor, falando para Daniel, diz assim: Tu, pois, ó Beltesazar, dize a interpretação. Dize a interpretação. Porquanto todos os meus sábios do meu reino não puderam fazer a interpretação, mas tu podes, pois em ti há o Espírito dos deuses. Quando ele usa essa expressão Espírito dos deuses, ele está se referindo a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O que ele quer dizer, na verdade, o que Nabucodonosor estava afirmando, é de que a capacidade de interpretar sonhos que Daniel tinha, na verdade, era um dom concedido por Deus. E aí, então, Daniel apresenta o significado. No verso 19, aparece a expressão atônito. Então, Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo. Ele teve a compreensão do sonho de Nabucodonosor. Ele ficou abalado com o que descobriu e até hesitou em divulgar, porque o sonho era contra Nabucodonosor. Daniel desejava que a terrível mensagem de julgamento fosse destinada aos inimigos do rei, não ao próprio rei. Mas era ao próprio rei. Era ao próprio rei. No verso 20, nós lemos aqui assim: a árvore que viste, que cresceu, se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa, seu fruto abundante. Ele vem descrevendo, aí verso 22 diz: és tu, ó rei. A árvore representava o rei Nabucodonosor e uma situação que ele passaria. Ele passaria a viver como um animal durante 7 anos. Então, no verso 22, ele diz: a tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Ou seja, tal descrição, ela dá a ideia de totalidade. Fazendo uso até de um exagero, Daniel afirma que o rei Nabucodonosor, o reino dele se estendia do céu até os confins da terra, ou seja, era universal. Verso 23 e 24, ele diz: quanto ao que eu vi o rei, um vigilante, um santo que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com as cadeias de ferro e de bronze na erva do campo. Ou seja, verso 24 ele diz: essa é a interpretação, rei, e é o decreto do Altíssimo que virá contra o meu Senhor. Verso final do verso 23, é a sua porção, é a sua porção. Então, no verso 25 a 28 diz: a tua morada será com os animais do campo. A doença de Nabucodonosor é clinicamente conhecida como zoantropia, ou seja, a condição psíquica alterada que leva um ser humano a pensar que se transformou em um animal. Essa é uma doença bastante citada na literatura histórica e científica. Aqui nos versículos 29 a 31 aparece também a expressão de 12 meses, ou seja, a referência, ele passaria 12 meses para depois ele passar por essa experiência. É um período de graça entre a predição da loucura de Nabucodonosor e a sua ocorrência. Talvez Deus tenha aguardado um ano na expectativa de que o monarca pudesse se arrepender e evitar o castigo. Nabucodonosor não se arrependeu,
e acabou passando por essa experiência tremenda de 7 anos vivendo como um animal. Esse texto me fala de um Deus. Depois ele volta a si e reconhece que Deus é o Deus verdadeiro, que Ele é o Deus que pode todas as coisas. No final do capítulo ele diz: agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, os seus caminhos são justos e Ele pode humilhar os que andam na soberba. Não precisamos passar por uma humilhação para reconhecermos ao Deus verdadeiro. Hoje nós podemos reconhecer isso e podemos fazer agora, orando ao Senhor. Reconhecemos, Senhor, que Tu és bondoso e bom para conosco. Derrama o Teu Santo Espírito sobre nós, para que possamos em nossa vida reconhecer o Senhor como nosso Deus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que Deus te abençoe, seja revivado por Sua palavra.